Determine a medida AD no triângulo a seguir. Estão aqui as alternativas, eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Perceba que a gente tem um grande triângulo retângulo aqui, que é o triângulo ACB, e a gente quer determinar a medida desse segmento que eu vou destacar aqui, ó, com essa cor rosinha. Vê só, do ponto A até o ponto D. Esse é o nosso objetivo, certo? Agora, veja só. Quando você começa a observar essa figura com mais cuidado, você percebe o seguinte, que esse segmento BD, ele dividiu o grande triângulo em dois triângulos, um retângulo e o outro não retângulo. Agora, se você prestar atenção, ó, a gente tem aqui esse ângulo de 60 graus. Se eu completo aqui a meia volta, o ângulo de meia volta, eu vou ter aqui um ângulo de medida 120 graus. Aí se você observar o triângulo, deixa eu destacar aqui, ó, ADB, você vai perceber o seguinte, ó, a gente já tem aqui um ângulo de 120 graus, um outro ângulo de 30 graus. E como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180 graus, então para este ângulo que está faltando aqui, eu vou precisar de mais 30 graus. E aí eu chego à conclusão de que o triângulo ADB, ele tem exatamente dois ângulos de medidas iguais. Automaticamente, os lados que se opõem a esses ângulos têm que ter medidas iguais. Então se liga aqui, ó. O segmento AD, ele se opõe ao ângulo de 30 graus aqui. Você tem aqui o outro ângulo de 30 graus, e nesse triângulo ADB, o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus é esse aqui, ó, que eu vou destacar agora, que é o lado BD. E aí, esses dois lados que eu destaquei em rosa têm medidas iguais. Então, se eu disser que a medida de AD é, por exemplo, Azinho, então aqui também vai ser Azinho. Tranquilo? Agora, observe carinhosamente agora o triângulo, vou até destacar aqui, ó, triângulo BCD. Esse triângulo retângulo menor aqui, ó. A gente tem aqui um ângulo de 60 graus, um ângulo agudo. A gente tem a medida, deixa eu destacar isso aqui na cor azul, ó, deste lado do triângulo, que é um cateto, que tem medida 12, que é o cateto oposto. E se eu descobrir a medida da hipotenusa, eu já estou respondendo a minha questão. Então, veja bem, um ângulo agudo, a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa, dá para a gente usar o seno, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que o seno de um ângulo agudo, que nesse caso é 60 graus, vai ser igual à razão entre a medida do cateto oposto, que é 12, e a medida da hipotenusa, que é A, que é o que a gente está querendo descobrir. Como o seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2, eu vou substituir aqui e vou igualar a 12 sobre A. Aí perceba que agora é só determinar o valor de A, já que a gente tem uma proporção simples aqui. Eu vou multiplicar os meios, depois eu vou multiplicar os extremos e vou igualar. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó, A multiplicado pela raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes A, igual a 2, que multiplica 12, que vai dar 24. Pronto. Agora, para achar o valor de A, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 24, que está aqui no segundo membro, e vou dividir pela raiz quadrada de 3, que veio aqui do primeiro membro. Só que nesse momento eu vou precisar racionalizar o denominador dessa fração. E como o radical tem índice 2, o processo de racionalização é bem simples. É só multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 3 e o denominador também. E aí eu vou ter aqui o seguinte, quando eu multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, 24 multiplicado pela raiz quadrada de 3. E quando eu multiplicar aqui a raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 3, vai dar a raiz quadrada de 9. Que eu poderia colocar aqui raiz quadrada de 9, mas eu já vou colocar o resultado, que é 3. Porque aí é só dividir 24 por 3 que eu descubro o resultado da questão. Ó, Azinho, que é a medida do segmento AD,
vai ser igual a 8 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Com isso eu concluí a questão. Determinei o valor do segmento AD e o gabarito dessa questão você vai encontrar